Fala pessoal, tudo bem? Eu vou fazer um vídeo aqui sobre um tema que eu já queria abordar há muito tempo, inclusive me foi pedido hoje no WhatsApp, no privado por um amigo. Perdoe se tiver um som de fundo aí, tá? Ainda tá aquele pessoal dos bolsonaristas aqui bem na minha porta, que eu moro perto da Marginal, e eles estão desde ontem à noite fazendo barulho. Ontem foi uma noite horrível, eu peço perdão até pela minha aparência, sabe? Eu dormi mal pra caramba essa noite. Meus gatinhos ficaram assustados, que eles ficaram soltando fogos, tudo, sabe? Som alto, gritaria, uma corneta que não para de tocar. Eu acho que eles acham mesmo que vão conseguir dar um golpe tocando corneta. Eles pensam que tá onde? Na muralha de Josué? Mas infelizmente é isso que está acontecendo. Só que onde eu moro, né, o Bolsonaro já passou 3 vezes. Isso que eu não gosto dele. E agora tá a galerinha dele aí. Daqui a pouco ele bate na minha porta aí. Ô cara. É mau karma, né, pessoal, que eu tenho. Mas enfim. Eu queria falar um pouco com vocês sobre aquela questão da condenação do Lula, né, que ele foi supostamente inocentado. Isso tem gerado algumas divergências nos grupos, né, de WhatsApp. E como eu falei naquele último vídeo, que não foi provado que o Lula roubou, então as pessoas me perguntaram para mim, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, a lei brasileira, a nossa justiça, ela entende o seguinte, preste atenção, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. O nome disso é presunção de inocência. Vocês gravem na mente de vocês, ó. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Eu sou inocente, você, todo mundo. Então, por exemplo, vamos pegar uma rixa pessoal, um exemplo hipotético. Eu tenho uma rixa com o Nando Moura, um exemplo hipotético. Aí eu acuso o Nando Moura de ser pedófilo. Ah, o Nando Moura é pedófilo. Ele tem todo o direito de me processar por uma acusação falsa que eu fiz. Porque a nossa justiça entende que o ônus da prova cabe para quem acusa. Então, se eu estou fazendo uma acusação pessoal contra o Nando Moura, lembrando que é um exemplo hipotético, cabe a mim provar. Aí, se eu não conseguir provar, ele pode exigir até uma indenização na justiça. Porque além de eu não ter provado, eu prejudiquei a imagem dele, causei danos à imagem dele. Então é assim que a nossa justiça funciona. Então o ônus da prova é de quem acusa. Que nem, por exemplo, recentemente, eu tive um probleminha aqui no canal, tive até que bloquear o vídeo porque as pessoas não entenderam, que eu fiz um esboço sobre Tessalonicenses. Só que nesse esboço eu peguei uma imagem ilustrativa, como eu faço em todo vídeo. Eu coloco uma imagem ilustrativa nos meus vídeos, pessoal, porque se o esboço fica só com letrinha, eu tenho mais dificuldade de localizar aquele vídeo. Eu tenho mais de 1000 vídeos aqui no canal e às vezes tem temas que são parecidos. Então se eu for fazer, por exemplo, um vídeo sobre Davi e Golias, eu digito no Google, Davi e Golias, imagem, a imagem que eu achar legal eu coloco ali. Porque é uma forma de eu identificar aquele vídeo. Ah, foi naquele vídeo que eu usei aquela imagem que eu falei. Até porque eu não enxergo muito bem. É mais fácil para mim o recurso visual. Só que nesse vídeo de Tessalonicenses eu usei uma imagem que está com uma marquinha d'água do Jonathan Metz, tá? Só que eu peguei a imagem e eu nem reparei. Só que tem o seguinte, essa imagem eu tenho quase certeza que não é dele, porque essa imagem eu já tinha lá no meu celular, antes de eu procurar no Google, e eu acho que apareceu a marquinha dele porque ele deve ter usado em algum vídeo. Eu acho que ele fez que nem eu, ele pegou uma imagem no Google, só que no caso dele apareceu a marca dele. Aí um rapaz não entendeu muito bem aqui, ficou falando que eu estava plagiando ele, né? Eu fiquei, claro, chateadíssimo, porque eu nunca plagiei ninguém. Eu falei, daqui a pouco eu vou acabar tendo que processar esse cara, coisa que eu nunca fiz na vida. Por quê? Porque o ônus da prova cabe a quem acusa. Se eu tivesse levado adiante isso, até porque eu não quero, não estou nem bem de saúde para estar indo atrás dessas coisas, mas se eu tivesse levado adiante, ele ia ter que provar em juízo que eu plagiei. Sendo que eu tenho esboço, eu tenho vídeo aí no YouTube até agora, não retirei, só deixei privado. Eu tenho como provar que eu não plagiei, até porque eu fiz um outro vídeo onde eu mostrei minhas fontes. Então caberia a ele provar. Ó, isso aqui prova que o Ronaldo plagiou um conteúdo, um trabalho intelectual do professor Jonathan Metz. Então caberia a ele. O ônus da prova cabe a quem acusa. E todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então eu sou inocente da acusação de plágio, a não ser que alguém prove o contrário. Se alguém conseguir, fique à vontade, tá bom? Agora, quando não é rusgas pessoais, quando são crimes previstos em lei, roubo, assassinato, homicídio, estupro, etc., previsto no Código Penal, quem acusa é o Ministério Público, através da promotoria. Então, por exemplo, imagina que um cara roubou um banco, ele foi visto numa daquelas câmeras de segurança. Aí a polícia investiga, a polícia civil emite um mandato de prisão para ele. Esse mandato de prisão não é preventivo, ele é só temporário. Porque primeiro ele tem que ter todo o processo legal, que a gente vive no Estado democrático de direito. Então a polícia vai prender esse rapaz, aí o delegado responsável pelo caso, ele vai pedir à promotoria pública, promotor, que converta aquela prisão preventiva numa prisão permanente. O promotor vai ter duas opções, ou ele pode consultar o juiz, ou ele mesmo já pedir uma prisão porque entende que ele é culpado. E o promotor vai reunir provas e evidências de que ele é culpado para poder fazer esse pedido.
olha, tem a imagem da câmera que mostra que é ele e tal, então isso aqui prova que ele é culpado. Quando chegar no juiz, o juiz vai julgar o caso. Esse rapaz, desse exemplo hipotético, ele vai ter direito a um advogado e ampla defesa como todo mundo. O advogado vai argumentar, pode até quebrar o argumento da promotoria, e cabe ao juiz decidir se ele é culpado ou não. Se o juiz decidir que ele é culpado, ele vai aplicar a pena que já é prevista no Código Penal. Simples, é assim que funciona o nosso sistema de justiça, tá? Agora eu vou propor um outro exemplo hipotético para vocês entenderem o caso do Lula, tá? Imagina que você está vendo esse vídeo aqui meu e você é um cara decente. Você é casado, ou tem sua namorada já há um bom tempo, você é um cara fiel. Aí uma menina do seu bairro se apaixona por você. Ela fala, olha, eu quero ficar com você, fica comigo, não sei o quê. Você fala, não, eu sou fiel à minha esposa, à minha namorada, eu não quero ficar com você. Aí ela começa a te ameaçar, olha, se você não ficar comigo, eu vou aprontar pra você, tá? Você fala, não, apronta o que você quiser, eu não vou ficar com você não, porque eu já tenho a minha mulher. Aí vamos supor que essa menina, lembrando que é um exemplo hipotético, ela invente que você estuprou ela. Ela chega na delegacia, ela registra uma queixa-crime contra você, ela arruma uma amiguinha para fingir que é uma testemunha. Não, olha, quando eu cheguei na casa eu ouvi ela gritando, depois eu vi o rapaz pulando pela janela pelado, não sei o quê. E ela inventa que você estuprou ela. Só que nesse exemplo hipotético você não cometeu esse crime, mas ela diz que sim. O delegado vai querer mais evidências, além de um simples testemunha, claro. O que o delegado vai fazer? Ele vai pedir um exame de corpo de delito. Ele vai mandar ela passar por uma perícia médica, onde uma ginecologista vai examinar e vai constatar se ela foi violada ou não. Só que nesse caso, não é muito difícil você forjar um abuso, né? Tem várias maneiras de se fazer isso. Então a ginecologista, perita criminal, ela pode simplesmente falar, olha, pelas evidências dá a entender que ela está falando a verdade. Que ela foi realmente abusada sexualmente. Claro que tem outros tipos de exames que podem provar ou não hoje em dia, né? Principalmente na parte genética, mas não vem o caso agora. Você que está vendo esse vídeo, nesse exemplo hipotético, você seria preso, julgado por um juiz, e o juiz pode muito bem entender, baseado nessas evidências, de que você é culpado. Olha, nós temos um testemunho e nós temos uma perícia criminal. Então você está em cana. Seu advogado pode recorrer uma outra instância. Só que aí na segunda instância é muito difícil uma segunda instância anular algo da primeira. Porque geralmente é muito próximo, as evidências são as mesmas, então o entendimento é o mesmo. É que nem eu falo da Bíblia aqui no canal. Como é que várias pessoas lêem o mesmo livro e tem tantos entendimentos diferentes? Só que na justiça não é assim que funciona. Eles vão ter a mesma Bíblia, que seria esse conjunto de evidências, o entendimento vai ser o mesmo. Não, realmente isso prova que ele estuprou a menina. Então esse cara pode recorrer quantas instâncias ele quiser, porque ele vai continuar preso e condenado pela justiça por um crime que ele não cometeu. Simples. Agora, digamos que o advogado tem acesso a uma nova prova, uma nova evidência. O advogado chega lá para a menina que foi testemunha, ela coage a menina, né? Fala, porra, você viu mesmo isso, menina? O cara está sendo preso inocente, ainda mais por estupro. Você sabe o que acontece com o estuprador na cadeia, né? Ele vai ser estuprado até não poder mais. Aí essa menina fica com peso na consciência, ela fala, não, é verdade. Eu menti porque a minha amiga prometeu, eu sou muito amiga dela, não sei o quê. Isso já seria uma evidência para anular todo o processo. Porque o processo não foi legal. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Todo mundo é inocente até que se prove ao contrário. Agora, se você obtém uma prova de uma forma ilegal ou de uma forma falsa, então todo o processo é anulado. Então o advogado pode muito bem apresentar o testemunho verdadeiro dessa menina, dizendo que ela mentiu, que inclusive é crime também, né, mentir em juízo. Ele pode também contestar o exame da perícia, dizer que não foi conclusivo bastante, ou não foi técnico bastante. Então todo esse processo que esse rapaz passou, primeira instância, segunda instância, terceira instância, não importa. Ele volta à presunção de inocência, porque não foi um processo legal. Todo mundo é inocente, até que se prove ao contrário. Se a promotoria não conseguiu provar, porque usou um testemunho falso e uma perícia falsa, ele volta à presunção de inocência. Porque o Estado não conseguiu provar que ele era culpado. Entendeu? E não seria justo você manter uma pessoa presa se o Estado não teve a aptidão de comprovar que essa pessoa foi culpada. Bem simples até. É isso que aconteceu com o Lula. O Lula foi condenado em várias instâncias. Só quem condenou o Lula, para quem não sabe, foi o Sérgio Moro. Os outros processos dele, ele foi inocentado em praticamente todos. Eu não vou dizer todos, porque eu teria que explicar que alguns não foram, outros tiveram alguns probleminha, mas enfim. Mas só o Moro que condenou ele. Por exemplo, aquele processo do sítio de Atibaia. A juíza entendeu que aquelas evidências que foram coletadas pelo Ministério Público, pelo Deltan Dallagnol, eram fracas, porque ele usufruía do sítio porque tinha um laço familiar ali. Que nem eu falei que eu vi um vídeo do julgamento do próprio dono do sítio, ele falou que a Marisa era tia dele, ele chama ela assim algumas vezes. Não sei se é tia de sangue, biológico, é só um jeito carinhoso de chamar. Mas eles tinham uma proximidade familiar, então isso não configura crime. Por isso que a juíza foi lá e falou, bom, não tem provas o bastante, ela inocentou o Lula, porque cabe
ao Estado provar, a promotoria, o Ministério Público é que tem que provar. São eles que acusam, o ônus da prova é de quem acusa. E o mesmo acontece no caso do triplex, que o Lula foi condenado. Primeiro, o Lula nunca morou no triplex, tanto que ele está, acho que, abandonado até hoje, se é que já não alugaram ou venderam. A dona Marisa tinha comprado, pagado algumas parcelas que ela tinha intenção de compra do triplex. Então, se ela tinha intenção de comprar um triplex, não faria sentido o Lula usufruir do triplex, se ele podia usufruir de graça. Para que ela estava gastando do dinheiro dela para pagar por uma coisa que ele podia usufruir de graça? Não, Marisa, não paga não, Marisa, não paga não, porque eu fiz um esquema aí e a gente vai morar lá de graça, não paga não. Não, isso nunca aconteceu, pessoal. Se ela pagava é porque ela tinha uma intenção de compra, logo, eles não iam usufruir do triplex como foi alegado, né? Como ocultação de patrimônio. E por fim, a própria OAS, acho que era a construtora, já tinha mandado o apartamento para leilão. Como é que o Lula ia usufruir de um apartamento que foi mandado para leilão? Não teria como. Mas mesmo com essas evidências todas que o advogado Zanin do Lula apresentou, o Moro, baseado em delações premiadas, como por exemplo do Marcelo Odebrecht, Antônio Palocci, e essas outras evidências apresentadas pelo Ministério Público, no caso do Deltan Dallagnol, como por exemplo uma foto em que o Lula foi visitar o triplex, então baseado nesses elementos, o então juiz Sérgio Moro entendeu que ele era culpado. Ah, senhor Lula, me desculpa, mas eu visitou o triplex, eu sou culpado, está condenado. Quando chegou na segunda instância, a mesma coisa. Eles viram as mesmas evidências, viram os argumentos do Sérgio Moro, entenderam que o Lula era culpado. Inclusive o Lula foi condenado por elementos indicatórios, né, evidências. Enfim, foi uma condenação por evidências, não por provas. E isso passou até chegar no Supremo Tribunal Federal, que é a última instância. Eles olharam as evidências e falaram, não, realmente, essas evidências dão a entender que ele usufruía do triplex. De alguma forma, então eles mantiveram a condenação. Aí o que aconteceu? Durante esses anos todos, não são nem tantos, né, mas os últimos 4 anos, outros elementos começaram a surgir, como por exemplo a Vaza Jato do Greenwald. Aquela Vaza Jato, ele interceptou conversas do Lula do Moro com o Dallagnol, onde eles trocavam informações sobre o caso, o que não é proibido por lei. O juiz tem que ser imparcial. O juiz não pode falar nem com a promotoria, nem com o advogado, ficar combinando coisas. Mas ali eles combinaram tudo. Tanto que nessas conversas da Vaza Jato, teve até a questão de um crucifixo, eu recomendo que você veja aí num canal chamado meteoro.doc, que até um crucifixo que o Lula ganhou de presente, acusaram ele de roubo. Eu já falei essa história no vídeo, então não vou repetir aqui. Mas está lá nas conversas da Vaza Jato. Então o Moro não estava sendo um juiz imparcial, ele estava sendo um juiz parcial. Por algum motivo, ele queria condenar o Lula. Depois também, pessoal, foi descoberto outras coisas, como por exemplo, uma mulher que trabalhou com o Moro, uma advogada. Quem quiser o vídeo eu tenho no WhatsApp, tá? Pode me pedir. Ela trabalhou na Operação Lava Jato junto com o Moro e com o Dallagnol. E ela falou que eles investigaram tudo do Lula, inclusive nessa questão do triplex, eles não encontraram nada, nada dele. Ele não tem conta no Caribe, não tem conta na Suíça, não tem conta no exterior, não tem mansão, não tem carro de luxo, nada. Ela falou, foram anos e anos ali investigando e não acharam nada. Então que ladrão Pettinelli é esse que é o maior ladrão do planeta, mas não tem nada? Vocês estão entendendo? E por fim tem mais um ponto interessante nessa questão, que é as falsas delações premiadas. Vocês lembram desse caso da menina que eu falei para vocês, que chama uma amiga para fingir que está testemunhando a favor dela? Aconteceu algo parecido nisso daí. Quando a Dilma sancionou a lei de delação premiada, o objetivo era pegar outros corruptos. Então se o cara fosse preso por corrupção e ele caguetasse os outros, só um minutinho, gatinho, daqui a pouco eu entendo, tá? Ele poderia ter algum acordo, uma pena mais branda, ou pagar uma indenização e ser solto, etc e tal. Então muitos desses presos por corrupção na Lava Jato, eles faziam delação premiada para tentar não ficar preso, até porque é gente rica, importante, colarinho branco, etc e tal. Mas só que muitos deles denunciaram depois que quando eles faziam a suposta delação, eles queriam que eles falassem do Lula. Então o que você fez, Marcelo? Imagina o Moro conversando com o Marcelo Odebrecht. Ah, então diga aí, o senhor praticou corrupção. Sim, senhor Moro, eu pratiquei corrupção. O Lula estava junto? Não, não tinha nada a ver. O senhor tem certeza? Eu posso invalidar esse acordo. Era isso que acontecia. Eles eram praticamente obrigados a indicar o Lula. Tanto que aquele PowerPoint que o Deltan Dallagnol fez, você pode ver que ele só põe evidências, ligações de pessoas com o Lula. Odebrecht, não sei quem, Palocci, Zé Dirceu, mas nada de concreto ligando ele a esses casos de corrupção. Mas os delatores, as pessoas que faziam o acordo de delação premiada tinham que ter. Tanto que a delação do Antônio Palocci, ela foi comprovadamente que é falsa. Ela é tão falsa quanto aquela declaração daquele bruxo tio Chico, que falava umas coisas impossíveis. Ele estava na América e no Brasil ao mesmo tempo, ele fez pacto com a Xuxa, com o Roberto Carlos, já foi do Comando Vermelho do PCC. Vocês lembram do tio Chico que dava palestra em igreja? A mesma coisa essas delações, frágeis e falsas. Então todos esses conjuntos de elementos
acabaram fazendo o STF ter um outro entendimento sobre o caso. Eles entenderam que o juiz foi parcial. Isso o STF. Quase por, eu não sei se foi unanimidade, mas foi a maioria. E houve uma manobra jurídica também do Edson Fachin, que até hoje o Bolsonaro cita erradamente para as pessoas, que foi o voto do Fachin que acabou fazendo o Lula ser inocentado, ou seja, anular o caso. Quer julgar o Lula? Julga, mas tem que começar o processo tudo de novo. Mas essa manobra do Fachin, eu não vou saber explicar aqui no vídeo, pessoal, mas foi basicamente assim, ó, o Fachin era o juiz mais lavajatista que tem no STF, o Fachin. Ele só fez essa manobra jurídica porque ele sabia que se ele não fizesse isso naquela hora, ele poderia prejudicar vários outros casos de presos no Brasil por causa da manobra que estavam tentando fazer, da alteração jurídica que estavam tentando fazer. Mas aí ele foi lá, se antecipou, deu um voto de Minerva justamente para tentar evitar que isso ocorresse. Então o Lula acabou voltando à presunção de inocência, porque as delações se provaram falsas, o juiz se provou imparcial e, que nem eu falei, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Não faria sentido você manter na cadeia uma pessoa que foi presa com testemunhos falsos, que são as delações premiadas, e com um conjunto de evidenciário falso. Não faz sentido. Ah, o cara visitou o triplex. E daí? Isso é dele? Ele ocupou o triplex algum dia? Pergunta lá para os moradores do prédio. Nem móveis tem o triplex, é vazio, é abandonado. Parece que estava até em reforma pela OAS, não sei o quê, mas ele nunca morou lá, ele nunca usufruiu. Então, qual crime realmente ele cometeu? Não existe. Mas também para uma galerinha que acredita que o cara que comprou 107 imóveis é honesto, eles acreditam em qualquer coisa. Lá no Sul estão chorando, lá acreditando que o Xandão foi preso. Eu não falei que os bolsonaristas não têm senso crítico? Eles acreditam em tudo que é narrativa de WhatsApp? Mesma coisa, eles acreditam até hoje que o Lula era o dono do triplex. Se for assim, então eu sou o dono da Estátua da Liberdade. Então não, pessoal. Então só para finalizar o vídeo, eu queria dar essa explicação um pouco técnica para vocês. Todo mundo é inocente até que se prove ao contrário. Se o processo tiver vícios, fraudes, erros, falsos testemunhos, provas falsas, seja lá o que for, a justiça entende que não pode manter aquela pessoa como culpada, porque não foi um processo justo. O ônus da prova cabe a quem acusa, e nesse caso é o Ministério Público. E se o Ministério Público não foi capaz de provar com provas lícitas, honestas, então a pessoa volta à presunção de inocência, tá bom? E só para finalizar, só falar mais uma coisa importante, as pessoas que falam, somente os antipetistas que ficam acusando aí o Lula de ex-condenado, quem deu o voto para inocentar o Lula foi o Cássio Marques, foi o voto de Minerva, o ministro indicado pelo Bolsonaro, o ministro que, segundo o próprio Bolsonaro, é alinhado com ele, e o Bolsonaro defendeu o voto dele numa live, ele falou assim, e daí, se eu tiver que votar para inocentar o Lula? Nem todo mundo que é acusado por alguma coisa quer dizer que é culpado, tá ok? Se quiserem o vídeo, eu também tenho no WhatsApp, tá? Que eu não vou colocar aqui, porque não vai dar trabalho para editar. Mas o próprio Bolsonaro defendeu a inocência do Lula. E nisso ele tem razão, porque todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E o ônus da prova cabe a quem acusa. Ok, galerinha? Então, obrigado aí por terem assistido, espero que tenham gostado. Hoje eu já vi que eu vou ter uma noite infernal aqui de novo. Mas enfim, é coisa que a gente tem que passar. Paz a todos.